O Brasil perdeu a Copa do Mundo, perdeu a chance de ganhar o Hexa. Que merda, hein? Mas a Copa não acabou. No próximo domingo ainda tem o jogo final. É o quê? Independente se você já se recuperou do trauma da última sexta-feira ou não, a gente hoje vai analisar os piores jogadores da seleção brasileira no aspecto da comunicação. Pensou que eu ia falar de futebol, né? Na verdade não, eu nem gosto de futebol. Só no futebol? Não, no futebol também não gosto não. Tu tá jogando por quê? Minha mãe pediu. Mas dá para aprender a falar bem analisando a oratória e a comunicação de alguns dos jogadores da nossa seleção. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vendedor de Ideias. Pois bem, nós vamos começar analisando a comunicação e oratória do Neymar por ocasião de uma coletiva de imprensa. Eu vou dar play aqui no vídeo, a gente vai assistir junto e em seguida eu vou tecer alguns comentários sobre a oratória, a comunicação, a dicção e outros aspectos da comunicação dele. Vamos lá? Acho que primeiramente, né, agradecer a Deus por me fazer, né, ter forças para voltar, né, para buscar o tratamento, enfim, para seguir e fazer tudo que eu tinha que fazer para voltar a jogar. Depois aos doutores, aos físios e a todos os meus companheiros que me deram forças nesses dias, né, que foram importantes para mim. E dizer que eu estou muito feliz por ter voltado a jogar bem. E dizer que hoje é difícil, né? Até falei que é difícil você entregar um prêmio de melhor do mundo, de melhor do jogo para alguém do Brasil hoje, porque acho que todos jogaram muito. Todos estão de parabéns. E a gente fica muito feliz, muito contente com a nossa atuação. É o que a gente queria, passar e jogar bem, né? Merecer vencer. E a gente fez isso lá dentro. E a torcida tá de parabéns, estão fazendo uma festa muito linda. Muito bem, a gente percebe nesse vídeo que o Neymar, ao dar essa entrevista numa coletiva de imprensa, ele exibe, a partir da sua comunicação, algumas características positivas, em outros casos, características negativas. Na verdade, se pudéssemos alistar ou fazer uma balança aí para pesar quanto que você tem de pontos positivos e negativos, teria mais pontos negativos. Por exemplo, um aspecto muito ruim na comunicação do Neymar é a fala cortada. Ele dá muitas pausas entre as suas falas. E como a gente já viu num outro vídeo que tivemos sobre vícios de linguagem, eu vou deixar o vídeo aqui para você ver, as pausas são exatamente, eu acabei de cometer um vício de linguagem procurando a próxima ideia, inclusive a gente menciona isso no vídeo, quando você dá uma pausa procurando a próxima ideia, procurando o próximo assunto, a próxima fala a ser dita, você acaba incorrendo no vício de linguagem. Porque a gente tem como que uma aversão, a gente não tem uma rejeição, digamos assim, aos silêncios, às pausas que nós damos por ocasião da nossa fala. Entre uma fala e outra, a gente tem que parar para respirar. E quando a gente não para para respirar, quando a gente tem ali um silêncio que talvez incomode a pessoa que está falando, você acaba inserindo um vício de linguagem. Isso aconteceu em algumas ocasiões na comunicação do Neymar. Você pode perceber também que a dicção dele não é muito boa. Ele fala meio que pra dentro, ele tem, como que eu costumo dizer, dois adesivos pregados assim no canto da boca, e ele abre só ali a região central da sua boca, dos seus lábios, dos seus dentes, além de o volume da voz dele ser baixo. Então perceba, ele fala baixo, o volume é baixo, e ele tem uma articulação ruim. Além disso, a fala é cortada, talvez porque as ideias não estão organizadas, e isso é até compreensível porque é uma coletiva de imprensa, ele está respondendo a perguntas de outras pessoas. O único ponto positivo que a gente pode alistar nessa parte, que envolve assim, a clareza na comunicação, que envolve esse aspecto que é a clareza na comunicação, é a fala devagar. Ele tem uma fala que é cortada, de fato, ele poderia não ter essa fala cortada se ele exercitasse melhor sua comunicação, mas o fato de ele falar de forma bem cadenciada, né, conectando os raciocínios, as ideias, é algo positivo na comunicação dele, não só positivo, mas é necessário. Por que necessário? A clareza na comunicação, isso aqui é muito interessante porque a gente pode aprender um pouco sobre isso.
ela se baseia em 3 aspectos. A clareza na comunicação, para você falar de forma clara para o seu público e eles te entenderem com facilidade. Você precisa falar no volume correto, na velocidade correta e na articulação, usando a articulação, na verdade, ou a dicção correta das palavras. Quando você tem uma deficiência em um desses 3 pontos, a sua clareza na comunicação diminui. E você precisa compensar com os demais. Eu sempre falo isso. Por exemplo, uma pessoa que tem problema de falar muito baixo, ela tem que falar um pouco mais devagar, porque à medida que ela fala devagar, você consegue fazer a leitura labial e isso vai compensar a dificuldade de compreensão que decorre, ou enfim, ocorre por causa da fala num volume mais baixo. Você não consegue entender tão facilmente, então você faz a leitura labial, isso ajuda. Outra coisa que precisa ser aplicado para compensar uma fala num volume muito baixo é você articular bem as palavras, abrir bem a boca, ter uma boa dicção. No caso do Neymar, dos 3 pontos, ele tem 2 que são negativos, que são ruins. Ele tem uma fala baixa, num volume baixo, e ele tem uma dicção ruim. E ele consegue compensar, pelo menos em algum grau, a fala dele com uma fala mais devagar, uma fala numa velocidade menor. Isso vai compensar e ajudar assim a gente a compreender. E a dicção dele é tão ruim que teve certo momento que ele falou a palavra tratamento, ficou até difícil de entender. Eu não sei se você percebeu, se quiser, depois volta no vídeo e tenta ver esse momento em que ele fala tratamento. A palavra tratamento ficou ali, ficou meio difícil de entender o que é que ele quis dizer. A gente entende pelo contexto, ou então ouvindo com bastante atenção, mas não foi tão fácil de entender. Ainda falando sobre essa questão de você falar de forma clara, fácil de entender, aplicando os 3 pontos que eu destaquei, já imaginou se o Neymar não falasse devagar? Se ele falasse muito rápido? Ia acontecer algo muito parecido com o que aconteceu em outra entrevista com o jogador Cássio. Olha só esse vídeo como foi engraçado. Cássio, a importância de vencer a primeira aqui na Arena faz alguma diferença para vocês? Não? Faz, porque jogamos em casa, tivemos que fazer a soma de jogos que fazer uma grande vitória e sair com 3 pontos. Legal, se alguém conseguiu entender, tudo bem, porque eu não entendi nada do que disse o Cássio. Então é difícil de entender o que ele falou, né? Então isso mostra para nós a importância de realmente, se a gente tem um problema na nossa comunicação, problema de articular bem as palavras, abrir bem a boca, problema relacionado ao volume ou à velocidade da nossa voz, a gente precisa compensar isso com os outros recursos. Isso vai ajudar a gente a falar de forma mais clara. O próximo jogador que a gente vai analisar nesse vídeo aqui é o Richarlison. A comunicação do Richarlison. Como é a comunicação, a oratória dele? A gente vai ver um vídeo agora, um trecho, onde também numa coletiva de imprensa ele foi questionado acerca do outro jogador, de um colega seu, Paquetá, ter presenciado alguns momentos com a sua família por ocasião dos jogos, dos intervalos dos jogos lá na Copa do Mundo no Catar. Será que isso prejudicou o desempenho ali dos jogadores? Será que poderia tirar o foco que deveria ser total nos jogos, nos treinos e em se preparar para os jogos em si? O que você acha sobre isso? O Richarlison foi perguntado acerca desse assunto e agora a gente vai ver a capacidade de argumentação do Richarlison nesse vídeo que a gente vai assistir agora. O que você e os jogadores aí que você tem contato pensam sobre esse contato com a família numa Copa do Mundo? Obrigado. Olha, ter o nosso familiar perto é muito importante para nos dar força, para nos dar alegria também. E acredito que quando o Paquetá viu o filho dele ali, ele brincou com ele, sorriu com ele, e isso é bom para ele, para qualquer um que vê seu familiar. Para gente assim que fica longe assim da família, eu particularmente, minha família mora lá no Brasil, eu fico lá na Inglaterra, eu ia ficar feliz de ver minha família aqui, ia lá abraçar eles. Então acho que isso não tira o nosso foco. A gente fica a maior parte do tempo no hotel e treinando, então ficar ali 10 minutinhos, 20 minutinhos não vai atrapalhar em nada. Então acho que isso aí é uma felicidade ali, um momento de descontração, um momento de alegria nosso que o Paquetá teve. Analisando esse vídeo, a gente pode perceber um ponto negativo na comunicação do Richarlison. Ele tem uma fala muito monótona, uma fala sem sentimento, sem a variação ali da velocidade, do tom. Ele fala sempre no mesmo tom, no mesmo ritmo, por assim dizer. E isso pode acabar irritando as pessoas. Ele realmente tem uma dificuldade de expressar o que ele pensa. A gente pode perceber aí uma fala cortada, uma fala que realmente tem ali
uma ausência da variação ou modulação, que é o que passa sentimento, entusiasmo e etc. No caso da comunicação. Também podemos perceber que ele tem uma dicção ruim. Porém, em relação à comunicação do Neymar, ele tem um ponto positivo a mais. O Neymar, ele fala um pouco mais devagar e isso facilita a compreensão para compensar ali a dicção ruim e o volume baixo de voz. No caso do Richarlison, o volume não é baixo. Ele fala num tom um pouco mais alto, é mais fácil ainda de entender do que no caso do Neymar. Então, 2 pontos positivos no que diz respeito à clareza, à facilidade de compreensão para o Richarlison. Os gestos e as expressões faciais que ele faz também são muito poucos, são bem tímidos, mas estão em harmonia com o que ele falou. Os momentos em que ele mexeu ali uma mão ou outra realmente estão em harmonia com o conteúdo do que ele falava. Então, embora ele tenha margem para ele fazer mais gestos, se expressar melhor com o rosto, mesmo assim, o pouco que ele está fazendo já está sendo muito bem feito. Então, tá de parabéns nesse ponto também. Pode melhorar, mas o que está fazendo, o pouco que está fazendo da forma correta. Agora, se a gente pudesse analisar aqui a parte da argumentação do Richarlison com referência ao questionamento que levantaram a ele, relacionado à conduta do Paquetá por ocasião dos intervalos ali dos treinos e ele ter tirado momentos ali de descontração com a família, e se isso tiraria o foco ou prejudicaria o desempenho dele e dos outros jogadores também, se eles fizessem a mesma coisa com relação ao treino, aos resultados que teriam, o Richarlison se colocou no lugar do colega. Ele falou que aquele era um momento de alegria, aquele era um momento de felicidade, ele se colocou no lugar do Paquetá. Perceba que ele trouxe aí para a comunicação dele o aspecto da empatia. Isso é muito positivo para convencer e persuadir as pessoas. Você trazer o elemento da empatia, se colocar no lugar do outro. Perceba que ele, embora não tenha feito o que o Paquetá fez, disse assim, a seguinte frase, abre aspas, isso não tira o nosso foco. Isso não tira o nosso foco. Ele usou o verbo no plural, nosso foco. Ele trouxe para si aquela situação. Além disso, ele também comparou o tempo em que eles dedicam aos treinos, realmente ao envolvimento, à preparação ali para os jogos, com os pequenos ou poucos minutos que eles gastaram, ou no caso o Paquetá gastou, com a sua família. Isso pesa muito no argumento que ele utilizou. Quando ele faz o elemento da comparação, quando ele traz o elemento da comparação na comunicação, um pouquinho de tempo ali de lazer com a família, com muito tempo de dedicação, treino e foco, isso pesa no argumento e faz com que as pessoas que estão ouvindo, que talvez estivessem em dúvida, questionando, cara, será que esse era o momento mesmo do Paquetá estar com a família lá no Catar, na Copa do Mundo? Essas pessoas podem ser mais influenciadas ou convencidas de que, não, realmente isso não vai fazer diferença porque é pouco tempo. Então aqui a gente percebe um aspecto muito positivo na comunicação do Richarlison. Ele dosou a parte emocional, que é a parte de se colocar no lugar do colega, de usar de empatia, com a parte racional, usando dados. Ele comparou o tempo e isso é o aspecto da lógica, da razão aplicado na comunicação. É muito interessante a gente analisar a comunicação do Richarlison, porque a gente pode perceber que ele aplicou, provavelmente sem nem saber disso, mas aplicou os 3 pilares da boa comunicação, da retórica, que é a credibilidade, a razão e a emoção. Quando se trata da razão e da emoção, a gente já abordou aqui. A emoção é trazer para si o elemento da empatia, se colocar no lugar do outro, falar que são momentos com a família de lazer, descontração e alegria. O aspecto da racionalidade, da razão ou da lógica foi aplicado quando ele comparou o tempo usado para descontração com um tempo de dedicação aos treinos. E o aspecto da credibilidade é quando ele no começo da sua fala diz, eu sei do que estou falando, eu já passei por isso, eu vivo longe da minha família, eu tenho saudade dos meus parentes. Então perceba, ele trouxe para si o elemento da credibilidade, eu sei do que eu estou falando. Então perceba que a comunicação do Richarlison, no que diz respeito à argumentação, foi muito positiva e eu particularmente achei que foi uma excelente resposta que ele deu a essa questão. Por último, nós vamos analisar agora a comunicação do Daniel Alves. Eita, que esse é polêmico, né? Muita gente questionou a convocação dele por parte do Tite, treinador da seleção desse ano, dessa Copa, e ele teve que responder algumas perguntas que envolviam isso. A gente vai ver um vídeo agora de mais um trecho ali, cerca de 1 minuto, de uma resposta que ele deu numa coletiva de imprensa acerca dessa questão. Vamos ver o vídeo juntos, depois eu vou comentar algumas coisas. Por que você acha que por que você está sendo tão contestado? Por tudo que você tem, por tudo que você colocou, por tudo que apostaram. Por que você está pagando essa conta relativamente à sua convocação? Porque historicamente na seleção brasileira
sempre alguém teve que pagar a conta. E agora me tocou a mim, porque todos os jogadores são titulares dos maiores clubes da Europa, e eu sou o único que não sou, então é normal. Se eu estivesse no Barcelona, dificilmente esse debate estaria acontecendo nesse momento. Só que como eu não estou, né, então é normal, mas eu acho que eles erraram, porque eles foram colocar na conta de quem mais eu acho que tem argumentos para pagar isso. Então, tipo, não é uma coisa é uma coisa que me incomoda, mas não é uma coisa que me afeta, sinceramente, porque não sou masoquista tampouco, eu não quero que as pessoas estejam por aí falando mal de mim sem menos me conhecer, sem menos saber da minha dedicação a essa profissão, a representação desse símbolo, né? Tipo, é fácil para elas fazerem isso, né? Por isso também é fácil para mim aceitar ou não. Normalmente eu não aceito, mas eu não estou isento de tudo que está acontecendo. Só que eu prefiro ir por outro caminho, que é entregar o meu melhor para a seleção brasileira, para o staff, em quem confia no meu trabalho. Muito bem, a gente pode começar comentando que a comunicação do Daniel Alves tem muitos pontos positivos, muitos aspectos positivos. Ele fala com clareza, tem uma articulação muito boa, fala num volume, numa velocidade adequada. E essa pergunta foi dirigida diretamente a ele, foi dirigida a ele, referente a ele mesmo. Não foi como no caso do Richarlison, que precisou, digamos, defender um colega. No caso do Daniel Alves, ele precisou se defender de críticas que estava recebendo e que foram trazidas à tona por parte de um dos repórteres que trouxeram esse questionamento a ele. Um dos pontos positivos na comunicação dele é que ele levou na esportiva, como se diz. Inclusive isso encaixa pelo fato de ele ser um atleta. Ele riu de si mesmo, ele levou na brincadeira, ele usou ali de um pouco de ironia, falou que se ele estivesse jogando no Barcelona, é porque eu não entendo direito de futebol, mas se ele estivesse jogando no time do Barcelona, no clube do Barcelona, não receberia esse tipo de crítica, esse tipo de questionamento acerca da convocação dele, esse tipo de atitude onde você usa ali de bom humor para falar de um assunto que é polêmico e que tem diretamente a ver com a sua conduta ou o seu caráter, é algo muito positivo na comunicação, porque demonstra que você está confortável para falar do assunto, que você está confiante, que você fala com convicção. Se você dosar um pouco de ironia na sua comunicação, como ele dosou também, com certeza isso é um aspecto positivo. Outro aspecto muito positivo na comunicação dele é que ele fez o gesto da ideia, ele apontou o dedo para cima falando: isso me incomoda, mas não me afeta. Então mostrou que ele realmente se sente confortável para falar do assunto, que é algo que incomoda, é algo ruim, óbvio, quem é que gosta de receber críticas, mas que não é algo que afeta a parte mental dele, ele não fica emocionalmente afetado por isso ou afetaria o desempenho. No final ele encerrou dizendo que iria se dedicar o máximo possível, era comprometido com o clube, com a seleção em si, e isso foi um aspecto positivo na comunicação dele. Falou com convicção, falou com clareza e falou de forma firme com respeito àquilo que ele acreditava sobre o assunto que foi questionado. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam desse vídeo, dessa análise da comunicação de alguns dos jogadores da nossa seleção brasileira? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de futebol, que não é o meu caso, mas gosta de comunicação, espero que tenham gostado desse conteúdo. Quem sabe aí na próxima Copa o Brasil consegue levar essa taça para casa novamente. E muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever no canal, clicar no like para ajudar a gente aí no engajamento, tá certo? Um forte abraço, até o próximo vídeo, até mais.